ser el arte de lo imprevisto. Foi forçado a adaptar-se e a acompanhar as transformações da zona oriental de Lisboa. Mudou o nome, o estádio, a freguesia. Viveu períodos de glória, mas também esteve em risco de fechar. Emblema mais que centenário, é hoje o único da cidade com 3 taças da AFL consecutivas. O Desportivo, pelo presidente Gonçalo Candeias, e os contributos do dirigente Manuel Silva e o adepto Pedro Antunes. Primeira parte. E hoje em dia é muito engraçado porque quando se fala em clube desportivo dos Olivais em Moscavide, a pessoa tem tendência a dizer assim, é um clube dos Olivais. Não, se calhar é um clube de Moscavide. É que nem é uma coisa nem outra. É parte das nações. Para se falar do Clube Desportivo dos Olivais em Moscavide, é preciso começar primeiro pelo Rua Nova Futebol Clube. Não é outro emblema, é o mesmo. Foi assim batizado na fundação, em 1912, quando a geografia da cidade era outra. E se há muitos clubes que podem imortalizar a sua gênese com placas comemorativas a indicar o local de nascimento, já o Desportivo não tem tanta sorte. Foi forçado a acompanhar as transformações da cidade e com ela ir procurando ajustar-se ao progresso. Onde tudo começou, só lá se chega com muita imaginação. O primeiro campo do Olivais em Moscavide está situado, ou estaria situado, hoje em dia, exatamente onde está o pavilhão Mel Arena. Okay? Em 1912, por aí, aquela zona do Mel Arena era uma praia. E, portanto, dava-se a curiosidade de os jogos que o Olivais de Moscavide fazia tinham que ter um horário muito específico por causa das marés. Ou seja, se o jogo fosse marcado numa altura em que a maré estivesse a subir, existia 99,9% de possibilidade do jogo não chegar ao fim, porque a meio do jogo, ao princípio do jogo, metade do campo estava debaixo de água, porque com a subida da maré alagava completamente o campo. Ora, aquilo era uma situação que não era confortável, quer dizer, ter em 1912 que andar a perceber se a maré estava vazia ou estava cheia para marcar um jogo não era favorável. Embora toda a gente percebesse que o campo estava ali, porque a sede do Olivais em Moscavide era onde hoje em dia, portanto, é um edifício que está ali numa esquina junto à Garda Oriente. Ou seja, quando foi a construção da Expo 98, portanto, aquilo foi tudo abaixo. Portanto, essa rua existia, mas era uma rua típica de Lisboa. Por causa é muito engraçado porque ali na zona de Marvila lá temos umas fotografias e a rua é exatamente igual à que tínhamos aqui, só que obviamente em sítios diferentes, mas é muito igual. Ou seja, aquela rua de Lisboa de 1920, 1910, muito típica de Lisboa, uma descida com casas de térreas de um lado e do outro, uma casa maior com um primeiro andar, mas muito típica de Lisboa da altura. E portanto, sendo a sede ali, dava-se a curiosidade de quem ia jogar, equipava-se na sede, passava para o outro lado, porque havia ali a linha do comboio na altura, sendo que havia, portanto, uma forma de passar a linha do comboio que era por baixo, e iam para o campo. Da origem, já nem a localização nem o nome, mas permanece a alcunha. Para muitos, o Olivais em Moscavide é também conhecido por os Lingueirões. Eu não sou um grande especialista em termos de marisco, digamos assim. Mas a verdade é essa. Portanto, quando a maré subia, não se via só, portanto, a maré. Portanto, vinha tudo aquilo que o rio tinha, deixava depositado no campo. E, portanto, o campo, quando a maré depois descia, eram os lingueirões que ficavam ali.
A maior parte dos clubes de Lisboa tem todos uma alcunha com algo que tenha a ver, portanto, com a sua história. E a história do Olivais em Moscavide durante muitos anos foi de facto ter um campo que ficava alagado, em que quando a maré descia, o campo estava inundado de lingueirões, e então ficou essa alcunha. Escutou-se Gonçalo Candeias, o presidente, e é ele quem nos vai conduzir nesta visita guiada pela história do emblema fundado em 1912. Um percurso que se confunde com o da própria cidade, sendo quase possível contar a história de Moscavide e da zona oriental de Lisboa a partir da vida do próprio clube e vice-versa. Para quem entra hoje na capital e é recebido pelo estádio Alfredo Marques Augusto, o horizonte em volta com o rio em fundo é muito diferente da paisagem que cantou Júlio Pereira com José Mário Branco no tema Cabo Ruivo, do disco Lisboémia de 1978. Ao entrar por Moscavide, fiquei muito embasbacado. Ver 200.000 pessoas num viveiro enlatado. Dei de caras com o Silva a levar o carro à porta. Velho artista albicastrense com saudades de uma horta. É como se fosse um filme dividido em duas partes, ao ritmo do antes e depois. E assim será também o episódio. Após este aperitivo que torna a geografia das transformações de Lisboa Oriental e com elas a evolução do próprio Olivais em Moscavide um desafiante exercício de imaginação, só se voltará a entrar a fundo no tema na segunda parte, onde se explorará também a ligação do clube com a sua comunidade. Por enquanto, há o presente para contar e descobrir. Se a origem foi como Rua Nova Football Club, à inglesa, o emblema passou depois a chamar-se Clube Desportivo dos Olivais. Com a mudança para o recinto atual, depois de ter sido forçado a mudar-se para um segundo campo, onde se fixou durante vários anos, mas lá iremos na segunda parte, foi no final da década de 50 que aconteceu a aproximação física a agentes de Moscavide, com a inauguração do estádio que hoje se conhece. E sublinhe-se aproximação física, porque a ligação com a freguesia do Concelho de Loures foi sempre uma presença desde o tempo da Rua Nova. O livro O Parque das Nações em Lisboa, uma montra da metrópole à Beira-Tejo, que nos irá acompanhar nas duas partes deste episódio, da autoria de Patrícia Pereira, convidada a dar o seu testemunho ao Tomadeira, mas infelizmente sem sucesso, relata como os moradores do local de fundação do clube viravam-se para Moscavide quando o cotidiano assim o exigia. Apesar de, segundo os meus entrevistados, a Rua Nova ter, em 1993, mas também em períodos antecedentes, os serviços de proximidade essenciais para o dia-a-dia, mercearias, cafés, venda de legumes, havia necessidade de deslocação a Moscavide para fazer compras, mas, sobretudo, para tomar os autocarros para o centro da cidade. Era, antes da demolição da zona de intervenção, o núcleo urbano mais próximo e mais acessível. Lê-se. Apesar dessa relação sempre presente, o novo batismo, este definitivo, só se deu na década de 70. Em 1976, fixa-se como Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide. O presidente Gonçalo Candeias é sócio desde o dia em que nasceu. A ligação ao clube é uma herança e o resultado de transmissão geracional. Portanto, o meu avô acompanhava sempre o clube aqui. Entretanto, a minha mãe nasceu, o meu avô continuou aqui a acompanhar o clube, até que um dia, portanto, já a minha mãe maior casou-se com o meu pai. O meu pai é do Alentejo, não é aqui de Lisboa, mas morava aqui em Moscavide. E então, o meu pai, por intermédio também do pai dele, que também se interessava por futebol, e pelo meu avô, portanto, digamos que os meus dois avós viviam um bocadinho aqui o Olivais em Moscavide. O meu pai começou a vir, entretanto, passaram alguns anos. O meu pai foi na altura convidado depois para uma direção do Olivais em Moscavide,
Esteve cá, se eu não estou em erro, sou um bocadinho mau com as contas, mas cerca de 16 anos como dirigente desportivo. Eu na altura nasci, portanto, em 82, e isto é uma história verídica. Hoje em dia, no próprio hospital já se consegue, portanto, tirar o cartão de cidadão para a criança que nasce. Na altura não era bem assim, portanto, ainda havia um desfazamento de tempo até a pessoa ser registada, entre aspas. E a verdade das verdades é que eu, antes de ser registado, eu já era sócio do Alvais e Moscavide, porque foi feito no próprio dia, ok? Era sócio também já de um outro clube daqui da zona de Lisboa, porque nos clubes com a dimensão do Alvais e Moscavide há sempre, portanto, depois um clube da zona de Lisboa ou de outra zona do país, no qual nós também somos sócios ou somos adeptos. Isso acontece um bocadinho comigo também. Então, isto para dizer que eu já era sócio do Alvais e Moscavide ainda antes de ser registado como uma pessoa que anda aqui neste mundo, digamos assim. E, portanto, eu às vezes tenho esta frase. Há pessoas que não gostam da frase, mas eu faço questão de dizer, não para que as pessoas se sintam incomodadas com ela, mas para que as pessoas percebam aquilo que é o meu sentimento pelo Alvais e Moscavide. Eu costumo dizer que eu, desde que nasci, sempre fui do Alvais e Moscavide. E isto é verdade. E, portanto, quando às vezes me perguntam quantos anos de sócio é que eu tenho do Alvais e Moscavide, eu respondo sempre, eu tenho mais anos, no caso dias até, de sócio do Alvais e Moscavide do que tenho como pessoa. Porque, lá está, houve aquele desfazamento entre o dia em que eu fui registado e o dia em que eu fui, portanto, inscrito como sócio do Alvais e Moscavide. Não é apenas a história de Lisboa que pode ser contada a partir do desportivo. Na vida de Gonçalo Candeias, há também muito estádio Alfredo Marques Augusto. E não só. Fui sempre acompanhando o clube. Na altura em que o meu pai estava cá, o meu pai foi diretor financeiro aqui, foi diretor do futebol juvenil. Os tempos de diretor de futebol juvenil para mim eram excelentes. A minha mãe não gosta muito desta fase, mas foi uma fase que existiu porque o meu pai saía ao sábado de manhã de casa e, entre aspas, regressava no domingo à tarde, porque o meu pai acompanhava a equipa de iniciados, juvenis, júniores, todas as equipas. E para além de acompanhar essas equipas também me levava. Ou seja, eu com 10 anos, 12 anos, eu conhecia Portugal do sul ao norte e também ilhas, não por viagens de família, não por viagens escolares, mas porque ia acompanhar o meu pai aos jogos. E, portanto, nós tínhamos os nossos fins de semana praticamente eram fora de casa a acompanhar as equipas. Eu hoje conheço terras que só conheço por causa do futebol, do desportivo. Não, por iniciativa própria, se calhar nem as conhecia. E essa foi uma fase muito engraçada. Entretanto, depois, na altura, há uma mudança, portanto, na direção entre a pessoa que estava e que tinha convidado o meu pai. A pessoa que veio também convidou o meu pai para continuar. Na altura, o meu pai estava, portanto, no futebol juvenil. O meu pai continuou. O clube, na altura, mudou um bocadinho, porque as pessoas que entraram sonhavam mais do que aquilo que era possível no clube, e quando o meu pai começou a perceber que isto não ia dar bem, e a verdade é que tinha razão, na altura para mim foi um bocado duro, porque eu pensava assim, então, mas ele vai sair de lá porquê? Então, mas isto até dá tanto jeito eu dizer que o meu pai é diretor ali, não sei quem, sei o que mais. O meu pai na altura explicou-me o que é que estava a passar, e ele tinha razão, porque passados 3, 4, 5 anos o clube praticamente fechou as portas. O Olivais e Moscavide tem um cantinho especial na memória de quem acompanhou o futebol nacional da década de 90. Na Taça de Portugal de 1994-95, o clube que militava na altura na 2ª Divisão B, o terceiro escalão, fez sensação ao atingir os quartos de final depois de eliminar o Sporting de Braga no Alfredo Marques Augusto, num triunfo por 1-0.
Para trás, já tinha deixado o Lixa, Sertanense, Lusitano de Évora e Friamundo. Para os quartos de final, o sorteio ditava a recepção ao Sporting. Rezam as lendas que aquela tarde de 29 de março de 1995 observou a maior enchente da história do recinto, então com lotação superior à atual, com mais de 5.000 espectadores nas bancadas. O Sporting venceu por 6-1, com Luís Figa Bizarre, e acabou por dar um passo rumo ao Jamor, que haveria de ser confirmado ao ultrapassar nas meias o Vitória de Setúbal, que tinha afastado o Benfica. Com o triunfo na final frente ao Marítimo, que eliminou o Futebol Clube do Porto, os Leões quebraram um jejum de 13 anos sem títulos. Mas as tardes de grandes emoções haveriam de regressar poucos anos depois ao estádio Alfredo Marques Augusto. Como que, contagiado pela vida nova que estava a nascer à sua volta, o Desportivo também ganhou balanço e foi como se tivesse entrado na recém-inaugurada Gare do Oriente para apanhar o comboio do sucesso. Logo no virar do milénio, na época 2000-2001, vence a Série E da 3ª Divisão com apenas 6 derrotas em 34 jogos. Em 15 de novembro de 2002, novo sinal de vitalidade do clube a inscrever o seu nome na história, mas desta feita no handball. O jogo Olivais e Moscavide Águas Santas foi a primeira partida de uma liga profissional de handball em Portugal. No regresso ao futebol, em 2005-2006 soltam-se os foguetes. O Olivais e Moscavide é campeão da 2ª Divisão B. Venceu a sua série com 54 pontos, mais 2 que o segundo, o Loutano, e carimbou a passagem para o play-off de subir à 2ª Liga, onde defrontou o Oliveirense. Num desafio a 2 mãos, o Desportivo vence em casa por 1-0 e empata em Oliveira das Meias a 2 bolas. Estava assegurada a subida à 2ª Liga e a passagem à final de apuramento de campeão. Pela frente estava o Trofense e em encontro realizado na Marinha Grande, no dia 28 de maio, o Olivais e Moscavide triunfa por 1-0 e levanta a taça. A experiência na 2ª Liga, contudo, acabou por ser amarga. O Olivais e Moscavide termina no 15º lugar, a 3 pontos da manutenção, assegurada pelo Portimonense. Começava aí um longo calvário que colocou em risco a existência do Desportivo. Em 27 de maio de 2010, o Jornal Record noticiava: Olivais e Moscavide, queda vertiginosa. Lia-se na notícia que em apenas 4 anos o emblema do Parque das Nações caiu da 2ª Liga para os distritais. Em 2012, ano de centenário, o panorama era negro. Foi nessa altura que Gonçalo Candeias juntou-se a outros sócios para salvar o Desportivo. E em 2012, quando o clube estava já mesmo numa fase completamente morta, digamos assim, um conjunto de pessoas reuniu-se e na altura, portanto, eu fui convidado para fazer parte de uma lista que o nosso único propósito era, portanto, não deixar morrer o clube. Eu passei a ter uma posição, eu às vezes costumo brincar com isto, que na altura se tenho tido mais conhecimento daquilo que era a realidade do clube, provavelmente ao 2º ou 3º dia tinha-me ido embora. Porque eu em 2012 eu entro aqui como diretor financeiro, mas era um diretor financeiro que tinha que se preocupar mais com a dívida do que propriamente com o investimento. E eu entro aqui, sabíamos que tínhamos uma dívida às finanças, sabíamos que tínhamos uma dívida à segurança social, grosso modo sabíamos que tínhamos qualquer coisa como 250 mil euros em dívidas. Sendo que uma das dívidas principais tinha a ver com os jogadores profissionais de futebol. Porque nós deixamos de ter futebol sénior porque nós somos impedidos de inscrever jogadores pelo sindicato. E só após o pagamento dessa dívida ao sindicato de jogadores é que poderíamos voltar a ser inscritos. Isto, obviamente, quem cá estava antes de nós não tinha capacidade, porque como não gerava receita suficiente para pagar essas dívidas, entre aspas, desistiu. E eu digo sempre isto: o desistir do futebol aqui no Olivais e Moscavide, quando o futebol, digamos entre aspas, se fosse uma empresa, é o seu core business, é como matar o clube. Era ingrato o trabalho de um diretor financeiro em tempos de aperto.
Mas Gonçalo Candeias e a restante equipa diretiva arregaçaram as mangas e quase que se pode dizer que marcaram golos fora do terreno de jogo. Em 2022, Gonçalo Candeias torna-se presidente com a casa estabilizada, a identidade reafirmada e um clube pronto a viver tardes de festa. Nessa altura em que estamos a tentar, portanto, saber quanto é que o clube tinha que pagar, fazer um acordo com o sindicato de jogadores, etc., nós chegámos a uma conclusão, é que dos 250, 300 mil euros que achávamos que o clube devia em tudo aquilo que era desde finanças, segurança social, federação, Associação de Futebol de Lisboa, sindicato de jogadores, comércio local, fornecedores, etc., o clube devia mais de 1 milhão e 300 mil euros. E nós olhámos para aquilo, nós temos aqui uma reunião, todos, e pensámos assim, bom, nós temos duas hipóteses. Uma, que é fazer como Salgueiros, que é fazer como aqueles clubes que recomeçam do zero com outro contribuinte, em que as dívidas que tinham ficam lá guardadas numa gaveta para alguém um dia pagar, perdem a identidade, perdem tudo e mais alguma coisa, mas começam do zero. Ou então nós vamos fazer exatamente aquilo que acabamos por fazer, que é, vamos começar não no zero, mas abaixo de zero e muito, passo a passo, fazendo uma recuperação de forma a que, para ter uma ideia, nós em 2026, de 1 milhão e 300 mil euros de dívidas, nós temos hoje em dia cerca de 150 mil euros, sendo que esses 150 mil euros são dívidas com acordos de pagamento, ou seja, nós todos os meses vamos abatendo essa dívida. Autoridade tributária completamente limpa, segurança social completamente limpa, sindicato de jogadores completamente limpo, porque senão não tínhamos hipótese de ter as equipas a funcionar, e portanto de 2012 até hoje há muito, quase parece aquela ministra que há tempos apareceu a falar em trabalho invisível, pronto, num contexto completamente diferente. Este trabalho invisível existiu numa vez em Moscavide e que muita gente não o vê. Ele aconteceu e é graças a esse trabalho que hoje em dia nós conseguimos olhar para o futuro e dizer, sim senhor, vamos ter futuro. Porque em 2012 nós não conseguimos fazer nenhum projeto, seja o que fosse, com uma distância temporal nem numa semana. Porque, quer dizer, com dívidas, o que é que vamos fazer? O que é que não vamos fazer? Quando soubemos do bolo todo, a nossa ideia foi a mesma, pá, das duas uma, ou fechamos isto, entregamos a chave, não temos hipótese nenhuma, ou começamos tudo lá mesmo no fundo, e foi aquilo que fizemos. Não foi preciso esperar muito para que este clube renascido, se assim podemos chamar, voltasse a presentear os seus adeptos com motivos para sorrir. O Olivais e Moscavide pode orgulhar-se de ser o único clube a ter conquistado 3 taças da Associação de Futebol de Lisboa consecutivas. Entre 2020 e 2023, os troféus ficaram todos para os lingueirões. Foram 3 taças. Como é que isso se consegue? Bem, sim. Vamos ver. Isto tem tudo uma sequência. Nós quando começámos, nós quando retornámos no futebol sénior, o nosso objetivo era, o mais rapidamente possível, estarmos na primeira divisão distrital. Mas isto é aquilo que nós queremos. Às vezes as coisas não acontecem. Ou não acontecem com a rapidez com que nós desejaríamos. E a primeira taça da Associação de Futebol de Lisboa que nós vencemos, muita gente não se está recordada, mas nós vencemos essa taça estando ainda na segunda distrital. Ou seja, nós, quando jogamos a final, nós jogamos a final com um clube que estava na primeira divisão distrital, que foi na altura o Volta de Lisboa, tendo, numa eliminatória anterior, eliminado o Belenenses. Belenenses esse, que seria, portanto, a gênese do Belenenses, que hoje em dia temos na Liga 3 e que eu espero sinceramente que esteja na Liga 2
já na próxima época, porque é um clube do qual também nós gostamos. Ainda há pouco tempo a equipa B do Belenenses veio aqui jogar connosco. Tivemos com o seu presidente, com o Dr. Patrick, e tivemos aqui uma conversa bem interessante, e é um clube com o qual desejamos toda a sorte do mundo. Aliás, eu costumo dizer, nós desejamos toda a sorte do mundo a todos os clubes, porque nós só temos que nos preocupar connosco. Portanto, o que tiver que acontecer será fruto do nosso trabalho e não do azar dos outros ou da falta de trabalho dos outros. E portanto, nós chegámos a essa eliminatória, ou à conquista dessa taça, estando na segunda distrital, e com ainda um plus. Nós chegamos à final e nenhum jogador desse plantel recebia qualquer apoio monetário para jogar futebol no Vale de Moscavide. Ou seja, todos os jogadores que jogavam no Vale de Moscavide jogavam a custo zero. Portanto, entre aspas, é aquilo que eu costumo dizer, eles pagavam para jogar, portanto, tinham que se deslocar para aqui. Tinham que perder tempo em casa para vir para aqui, tinham que perder, se calhar, às vezes, algumas horas de trabalho que lhe podiam dar jeito, umas horas extras, ou seja, o que for, para vir para aqui. Portanto, eles pagavam para jogar futebol. E nós conseguimos vencer essa, com um espírito muito interessante, que depois acabou por estar também na gênese da segunda vitória, que foi eliminatória. Nós quando começámos a jogar na Taça de Futebol de Lisboa, nesse ano, foi sempre eliminatória. Não pensávamos sequer na final. Nem na meia-final nós dissemos assim, não, isto é para ganhar porque temos que estar na final. Não, é jogo a jogo. E a verdade é que acabamos por ganhar. E esse mesmo espírito foi o espírito idêntico que tivemos na segunda taça que ganhámos. Foi sempre eliminatória. Até que atingimos a final e ganhámos na altura ao Arnhanense. Na altura nós já estávamos na primeira distrital, portanto jogámos com uma equipa do mesmo escalão. No entanto, jogámos com uma equipa, nós acabámos de chegar da primeira distrital e jogámos com uma equipa fantástica, um técnico que por acaso hoje em dia continua aqui na primeira distrital, com muita experiência. Ou seja, jogámos com uma equipa completamente acima das nossas possibilidades e nós conseguimos vencer o jogo. De quando em vez ficam famosos mind games proporcionados pelos grandes nomes e grandes estruturas do futebol mundial. Mas quando a hora é de preparar jogos decisivos, dê licença, que o desportivo tem um truque ou outro na manga. Na terceira, eu não vou negar, nós jogámos para ganhar a taça. Porquê? Porque nós tínhamos a possibilidade de fazer o que aquilo nunca tinha sido feito, que era uma equipa em Lisboa ganhar 3 taças da associação de seguida. E nós pensámos, nós ganhámos 2, queremos fazer história ou não queremos fazer história? Se é para fazer história, temos que ganhar esta. Não podemos fazer história ganhando uma daqui a 2 anos, porque não será seguida. E a verdade é que nós ganhámos. E foi talvez o jogo mais difícil que nós tivemos na final, contra o Oeiras. Se calhar foi o único jogo em que nós éramos favoritos, porque nos outros 2 jogos não éramos, porque na primeira final nós estávamos a jogar com uma equipa de um escalão acima, na segunda final nós estávamos a jogar com uma equipa que tinha outras condições que nós não tínhamos, e na terceira final nós provavelmente éramos favoritos, não só por sermos os detentores do troféu, mas porque em termos desportivos estávamos bastante melhores do que eles. Há uma coisa que eu nunca esqueço. Nós gostamos de colocar os jogadores, fizemos isso tanto nas finais da Taça da Associação como no jogo da Taça de Portugal com o Sporting. Nós naquele dia queríamos criar um ambiente como se fosse um ambiente de uma equipa grande, ou seja, o jogador almoça aqui, o jogador por norma já almoça aqui todos os fins de semana, mas almoçámos aqui e saímos daqui do campo do Vale de Moscavide com uma coisa que nenhum clube da Distrital alguma vez tinha feito, foi sair daqui com escolta policial. Nós saímos daqui com batedores da polícia
à frente do autocarro, um autocarro alugado, porque nós não temos autocarros. Saímos daqui e chegámos ao estádio com os batedores todos a desviar o trânsito. O nosso adversário, o Oeiras, veio em carrinhas próprias, sem batedores. O nosso adversário deu-se a infelicidade de haver um acidente na segunda circular. Eles vinham, portanto, em 2, 3 carrinhas. Uma carrinha chegou, a outra chegou 15 minutos depois e a terceira chegou, sabe-se lá como. Ou seja, nós, com esse pequeno gesto, começámos, entre aspas, logo a ganhar o jogo. Porque um jogador que está dentro daquele autocarro a ver o trânsito a desviar-se todo por causa dele. Obviamente é por causa dele, mas é por causa do autocarro. Mas a ver o trânsito a desviar-se, os batedores à frente, a chegar ao estádio, toda a gente olharmos, o que é isto? Mas é um Benfica, é um Sporting que está aqui a chegar. Atualmente o Olivais e Moscavide ocupa o 11º lugar da primeira divisão distrital e deste lado marcou-se presença na bancada no jogo de 22 de fevereiro frente ao 1º de dezembro B. Um empate a 2 bolas. Nestas coisas do futebol já se sabe. Vai-se circulando pelo estádio e acaba sempre a trocar-se 2 ou 3 ideias com quem assiste. Foi o caso com Pedro Antunes, que palavra puxa palavra e lá voltamos outra vez ao tempo da segunda Liga. Já se recordou a grande enchente do jogo com o Sporting da década de 90, mas igualmente memorável é a tarde em que, segundo o Jornal Público, na sua edição de 14 de maio de 2007, uma maré vermelha engoliu Moscavide. Foi aqui que o Leixões garantiu a subida à primeira divisão, 18 anos depois. O jogo com o Leixões, vim aqui ver o jogo que era fundamental para o Leixões na subida, Olivais e Moscavide com o Leixões. Vim aqui dar um abraço ao meu amigo Vítor Oliveira, que é um grande meu amigo, que já faleceu, e foi num ano em que o Leixões segunda divisão, o guarda-redes era o Beto, jogou no Sevilha, jogou no Sporting, e na altura vim cá ver o jogo. Completamente cheio. Mas se é de adeptos que falamos, aproveita-se para perguntar a Pedro Antunes, morador nos Olivais Norte, como tem sido a frequência no recinto esta época. Há potencial para voltar em boas molduras humanas ao Oriente? Há muito potencial para começar a vir muito mais gente. E hoje até estava muita gente, hoje, comparado com os jogos anteriores, tem começado a vir mais gente a ver ao futebol. Os bilhetes estão baratos, 2 euros, um sócio, não é nada, um não sócio também é 5 euros. E já que aqui estamos, aqui vai mais uma confirmação na ideia de que nas conversas de bancada sai-se sempre mais rico do que quando se chegou. O Pedro Antunes acompanha esta temporada o Olivais e Moscavide por um motivo especial. Tem um amigo em campo. E com ele, quase um fun fact nestas coisas da bola. Sabem do atleta que aos 22 anos já atuou em 4 países? Então tomem. 4 países. Jogou no Málaga, em Espanha. Jogou no Young Boys, na Suíça. Jogou em 2 clubes em Itália e em Portugal. São 4 países. O nome dele é? Felipe Ribeiro. É mais conhecido pelo Pipo. Entra-se no bar do estádio Alfredo Marques Augusto e, ao passar os olhos pelas paredes, superiormente decoradas, lá se encontram as fotografias da equipa campeã da 2ª Divisão B em 2005-2006. O mesmo acontece com um póster na entrada do edifício sede. E só nessa altura, meio por acaso, é que o podcast Tomadeira, revelando uma vez mais todo o talento para a investigação prévia, processa mentalmente uma curiosidade. Assinalam-se esta época 20 anos dessa conquista. Inevitável revisitarmos, mas desta vez com oportunidade para se esclarecer uma espécie de mito urbano criado em torno dos plantéis dessas épocas. É que entre Miguel Veloso, Carlos Chaleiro, Fábio Paim, Celestino ou Pereirinha foram alguns os notáveis que chegaram por empréstimo do Sporting. Num período em que estavam ainda na memória as equipas satélite, estabeleceu-se a ideia de que o Olivais e Moscavide encontrava-se nessa categoria. Nada mais errado. Até porque chegaram outros notáveis por empréstimo de outras proveniências, como Mauete Júnior, vindo do Benfica, por exemplo. O presidente Gonçalo Candeias tem a amabilidade de nos elucidar.
São tempos hoje completamente diferentes, porque hoje as equipas grandes têm as equipas B ou equipas de sub-23. E realmente na altura havia essa questão com os clubes, em que normalmente tinha um clube satélite onde inseriam, portanto, para lá todos os jogadores que não tinham lugar nas equipas. Agora, a diferença do clube satélite para aquilo que existia no Alverca Moscavide é a seguinte: no clube satélite o treinador é escolhido não pelo clube, mas por quem coloca lá os jogadores. E depois esses jogadores, normalmente, imaginemos, houve uma altura que o Benfica tinha como clube satélite o Alverca. Portanto, o Benfica escolhia o treinador para o Alverca e os jogadores do Benfica iam para o Alverca. O Lourinhense, Sporting. Portanto, o treinador Lourinhense era escolhido pelo Sporting e fazia todo o sentido, porque era um treinador que estava identificado com aquilo que era a formação dos jogadores nessas equipas e depois colocava já a nível sénior, portanto, esse jogador naquilo que seria, portanto, um modelo, eventualmente, que iria existir depois na equipa principal desse clube. Nós aqui não tivemos essa questão do clube satélite, tínhamos, como na altura havia muito jogador para ser colocado, porque lá está, ou não era colocado no clube satélite, ou até o próprio clube satélite estava se calhar a um nível mais baixo, como o Alvais em Moscavide ou com outro clube, e necessitava que esses jogadores tivessem, portanto, uma forma de competir um bocadinho mais à frente do que o clube satélite tinha. Os jogadores eram colocados nesses clubes, que normalmente eram colocados 2 ou 3 ou 4 jogadores. Nós aqui tivemos vários do Sporting, tivemos alguns do Benfica também, tivemos alguns do Belenenses também. E depois, isto, mas faz parte do futebol. Houve muito jogador do Benfica, Sporting ou Belenenses que passou por aqui e que não teve, por exemplo, um sucesso como o Miguel Veloso teve. O Miguel Veloso sai do Alvais em Moscavide para ser titular no Sporting. Jogadores que quando chegaram ao Alvais em Moscavide e que eram melhores que o Miguel Veloso e eram do Sporting, depois, ao chegarem ao Sporting, desapareceram. Porquê? Porque há jogadores que têm de facto muita qualidade e que às vezes basta tocar lá num botão qualquer e eles ainda evoluírem mais, e depois há outros jogadores que, mesmo sendo jogadores de Sporting, Benfica, Belenenses, seja clube grande for, já não passa daquilo. E nós tivemos aqui vários casos. Em termos desportivos, foi muito bom porque esses jogadores alavancaram, portanto, a vertente desportiva do clube. Aos jogadores que estavam e que não pertenciam ao Benfica, nem ao Sporting, nem ao Belenenses, treinar com jogadores que estão no outro nível também os fez evoluir. O problema depois sempre é quando esses jogadores saem e fica ali um vazio. E às vezes é problemático porque há muita tendência da cultura portuguesa da comparação. Então, aquele jogador, aquela equipa é que era boa, ou seja, lá o que for. Esta equipa é diferente, os jogadores são diferentes. E depois é como eu estava a dizer, há jogadores que têm sucesso, há outros que não têm sucesso, há outros que chegam muito longe. O Miguel Veloso foi o jogador, em termos do Alvais em Moscavide, que de facto mais sucesso teve. Mas se calhar há muitos Miguel Velosos antes desse Miguel Veloso, que nem sendo do Benfica, Sporting ou Belenenses, ou de um clube grande, ou seja que divisão na altura estivesse esse clube e puxasse ao Alvais em Moscavide, ou os próprios jogadores do Alvais em Moscavide, tinham se calhar tanta ou mais qualidade que o Miguel Veloso, mas às vezes por uma questão de oportunidade acabavam por não ter a carreira que esses jogadores acabavam por ter. E o Miguel Veloso teve uma grande carreira, mas o Miguel Veloso, isto é muito curioso, o Miguel Veloso quando chegou ao Alvais em Moscavide não era titular. O Miguel Veloso, nós falamos em Miguel Veloso e pensamos, jogador com uma carreira internacional, jogador da seleção, etc. Quando esteve no Alvais em Moscavide,
Devia ser ele e mais 10. Não. O Miguel Veloso, quando entra no Alvais e Moscavide, era suplente. E o Miguel Veloso, lá está, uma questão de oportunidade, entra na equipa porque há um jogador que se lesiona, o Miguel Veloso joga bem, e depois qual é que é o treinador que tem a coragem de, se este está a jogar bem, vou pôr o outro, não, deixa lá continuar com este. E o Miguel Veloso continuou. Voltamos à bancada e ao adepto Pedro Antunes. Na sua opinião, esta época a manutenção está garantida, mas o desejo é de voos mais altos. Eu acho que esta época dá para manter e para o ano é capaz, com este treinador reforçado com mais 2, 3 jogadores, tentar a subida de divisão. O Presidente explica o que muita gente desconhece no que toca aos meandros burocráticos, vamos chamar-lhe assim, que entram em jogo na hora de um clube apontar ou não a subir aos nacionais. E pelo meio, Gonçalo Candeias revela que se a hora de subir a outros patamares chegar, não será pelas infraestruturas que o Olivais e Moscavide passará constrangimentos. As competições em Portugal em 2026 não são iguais em termos de organização que eram em 1996. Hoje em dia já não basta ser campeão da Distrital sem derrotas e subir, neste caso, ao Campeonato de Portugal, porque pode acontecer você fazer um campeonato sem derrotas na Distrital, ser o primeiro e não subir divisão. Não subir divisão porquê? Porque não se inscreveu a tempo. Porque hoje em dia, qualquer equipa que esteja no Distrital, e mesmo nas competições nacionais, antecipadamente tem que fazer um licenciamento. O licenciamento esse que é o mesmo que dizer que se está a inscrever para o campeonato seguinte. E sendo que não é uma questão de dizer que sim ou que não. É uma questão de recolher uma data de dados, quer seja de recursos humanos, quer seja financeiros, quer seja de instalações. Só para ter uma ideia, um dos critérios para esse licenciamento é nós apresentarmos um médico. Ora, em 96, nada disto existia. Você ganhava o campeonato, subia a divisão, está feito. Hoje não. Hoje em dia tem que haver um licenciamento. Você até pode ter tudo certinho no licenciamento e eles dizerem que falta qualquer coisa. E que tem um prazo limite. A partir do momento em que o prazo limite foi ultrapassado, você pode ganhar o campeonato da primeira distrital só com vitórias, o máximo histórico de pontos, e não subir divisão porque há uma coisa qualquer ali no licenciamento que eles disseram que não dava para subir divisão. Nós hoje em dia, apesar da nossa classificação não apontar isso, tanto este ano como nos anos anteriores, portanto nós nunca tivemos lugar de subida, digamos assim, ou próximo de subir divisão, nós todos os anos fazemos o licenciamento, pagamos para nos licenciarmos, mesmo sabendo que a hipótese é muito remota de subir divisão, mas fazemos o licenciamento por um motivo. É para percebermos, com a informação que nós disponibilizamos, se nós éramos licenciados ou não em caso de subir a divisão. E todos os anos nós temos licenciamento para subir a divisão. Mas e então? Se o estádio está licenciado, o que impediu que em 2023, quando o sorteio da Taça de Portugal voltou a colocar frente a frente o Olivais e Moscavide e o Sporting, não se repetisse o bonito cenário de casa cheia no Alfredo Marques Augusto, verificado na década de 90? O jogo teve lugar na Amadora. Nós hoje conseguimos ter o estádio licenciado para competições nacionais. Não conseguimos ter o estádio licenciado, ao contrário daquilo que muita gente disse na altura quando nós jogámos para a Taça de Portugal com o Sporting. Porquê é que não jogam aqui e não sei o quê? Nós, se tivéssemos apanhado uma equipa da primeira divisão que não fosse um Sporting, ou um Benfica, ou um Porto, ou um Braga, seja um daqueles que normalmente lutam pelas competições europeias, mas com todo o respeito, se tivéssemos apanhado, por exemplo, um Santa Clara, nós podíamos fazer o jogo aqui. Nós, na altura, não pudemos fazer o jogo aqui, em primeiro lugar, porque não tínhamos condições para que o jogo fosse televisionado. Não temos luz suficiente para que isso aconteça, porque a luz do nosso campo, apesar de ser licenciado para competições nacionais, não dá para jogos transmitidos pela televisão, porque tem que ter uma maior capacidade de luz, digamos assim, e também por motivos de segurança. Nós temos 2 portas de entrada para dentro do campo.
o mínimo dos mínimos para receber uma equipa grande são 8 portas. Portanto, das duas uma, ou construíamos e mandávamos abaixo 6 partes do muro e construíamos 6 acessos. Isso obviamente que era impossível, e daí nós temos jogado fora. Muita gente acha que nós jogámos fora por causa das receitas. Totalmente errado. No próximo episódio de Tomadeira, a Lisboa Oriente e o Olivais e Moscavide, os espaços que existiram e desapareceram e os que eram para existir e nunca apareceram, a relação com a comunidade, os bailes de fim de semana, os cenários de futuro. Fazemos, portanto, uma ajuda a que, na verdade, os postos médicos não tenham tanta gente, que a gente retira-os lá, porque isto é uma fisioterapia.